mais uma reflexão do devocional Palavra que Transforma. Estamos conversando sobre a revisão da nossa alma, a revisão da nossa vida, o que precisa ser consertada nas rachaduras que começam a aparecer. Estamos a partir da vida de Josias, um dos poucos reis, onde o Senhor disse que ele era reto e que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Um homem que sucede o reinado de um pai que não adorava a Deus, mas de uma linhagem do rei Davi, que foi um homem escolhido por Deus segundo o coração do pai. E quando Josias, como refletimos no primeiro dia, ele fala para que a obra da casa do Senhor precisava ser realizada. E ele então coloca a responsabilidade àqueles homens, assim como o Senhor tem colocado na nossa vida a responsabilidade para enxergarmos o que precisa ser arrumado, o que precisa ser revisado, o que precisa ser retificado, para que vá bem a nossa vida, para que nós voltemos ao caminho de alegria, de paz, no centro da vontade de Deus. E hoje nós vamos falar de buscar no lugar correto. No meio da bagunça, nós não conseguimos muitas vezes enxergar a origem que leva ao erro, que leva à bagunça. Nós olhamos e pensamos, está tudo uma bagunça, mas o porquê? Por que está desta forma? O que aconteceu? Nós precisamos então achar o foco, achar o motivo que levou o seu sorriso desaparecer, que levou os teus olhos pararem de brilhar, que te levou a palavras não mais de paz, não mais de mansidão, não mais de esperança. Então Josias, quando pede para que a casa do Senhor fosse arrumada, começasse uma obra ali, o sumo sacerdote da época, ele acha um livro no meio de toda aquela, vamos chamar, bagunça, no meio de toda aquela situação. E ele fala aqui no versículo 8 do capítulo 22 do livro de 2 Reis. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Nós precisamos achar na palavra de Deus como consertar o que está errado. Não podemos simplesmente olhar que a falta de perdão, por exemplo, começa a se instalar na nossa vida e por isso o brilho do olhar terminou e simplesmente falarmos: por que perdoar? Eu sei que o problema é a falta de perdão, mas eu não sinto em perdoar. Mas se você for na palavra de Deus, Deus te ensinará que o posicionamento e dar o passo de perdão te livrará de todos os problemas que envolvem a falta de perdão. O livro da lei, a palavra do Senhor, a Bíblia, é um livro onde a voz do Senhor fala conosco como Ele nos ensina a lidar com todas as situações. Então nós precisamos achar o erro, achar o que está fora do lugar. No meio da bagunça, quando eu começo a colocar as coisas no lugar, eu começo a perceber então que o erro desta bagunça, que o erro da rachadura que está na sua vida é proveniente de algo que eu tinha me esquecido ou que simplesmente eu não sabia por não conhecer a palavra de Deus. Mas o Senhor é misericordioso e te ama, e Ele quer que você entre no centro da vontade dEle a partir da sabedoria que você busca do Pai, porque você resolveu ler a palavra de Deus, por exemplo. Ele quer que você mergulhe no entendimento da voz que ecoa através deste livro, através da palavra de Deus. É isso que Ele quer de você. Por isso, o nosso devocional diário é uma questão de inteligência e sabedoria da nossa parte, para que então nossa vida não tenho grandes rachaduras, e quando eu enxergo uma rachadura, logo eu percebo e logo eu conserto. Não porque eu posso, mas porque Deus está na minha vida e eu peço a Ele ajuda para auxiliar a arrumar aquela rachadura. Então Ilquias, depois que leu o livro da lei ao rei Josias então entende todo o erro
que eles viviam naquela época. Ele entende tudo o que estava errado e que aquele erro os levariam à destruição. Então o rei, quando ouve as palavras do livro da lei, no versículo 11, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ou seja, ele entrou numa aflição tão grande, numa tristeza tão profunda, em saber que as rachaduras, saber que a bagunça que eles viviam, porque eles estavam totalmente fora da lei do Senhor. Aquilo entristeceu tanto o coração dele, que ele rasga as suas vestes. Certa vez eu conversei com uma pessoa da qual tinha cometido um erro muito grande em sua vida e o coração dela estava despedaçado, e ela falava que aquilo doía no coração dela, e dói. Quando nós percebemos o erro na nossa vida, o nosso coração dói, ele entra em desespero no sentido de querer consertar. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós, ele começa a aparecer porque nós começamos a entender que algo está errado. Então aquilo entra em angústia no coração. Não pelo desespero de que você não vai conseguir consertar, mas pelo desespero de saber que há algo errado e que você precisa de Deus para que tudo aquilo seja organizado. E assim esse rei se comporta. Ele entra nesse desespero, ele rasga suas vestes de tristeza, porque ele fala: estamos no caminho errado. Então você precisa identificar qual é o caminho errado que te fez enxergar a rachadura na sua vida e que você precisa consertar. Eles entenderam porque eles buscaram a lei, eles buscaram o livro da lei, eles buscaram a palavra de Deus. Então você precisa buscar na palavra de Deus o que está errado. Talvez você já saiba e não tem coragem de querer consertar. Você não tem coragem de ir lá e pedir perdão, e você sabe que você precisa pedir perdão. Posicione-se. Deus está te mostrando. Se você já viu, se você percebeu, não dê um passo atrás, mas dê um passo à frente. E todo o resto o Senhor fará por você. Então, quando nós percebemos que há algo errado, qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta para essa situação? Sentar e desanimar ou prosseguir em sabedoria, em fé e em esperança de que Deus trará para você a solução? E foi assim que este rei fez. Quando ele se entristeceu, ele tem uma resposta imediata à questão de ide e consultai, está no versículo 3. Ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Então ele se posicionou e fala: busque a resposta em Deus. Ide consultai a Deus. Ali tinha todo um procedimento de quem era o sacerdote, de quem era o rei, tinham as suas funções. Mas o que o Senhor está falando para mim e para você hoje: busque a presença de Deus. Quando a tristeza bate em seu coração, porque é algo que precisa ser consertado, não pare no lugar da tristeza, mas prossiga, busque a Deus, vá ao encontro de Deus, entre em comunhão com Ele. E isso você precisa ter força, porque este homem teve, mesmo no meio da tristeza do coração dele, porque ele rasga as suas vestes, mesmo no meio, ele teve coragem, ele teve força para dizer: ide e consultai ao Senhor. Ide e consultai ao Senhor. É isso que o Senhor quer de você. Vá e busque a presença de Deus. Não pare na tristeza, prossiga. E quando consultamos ao Senhor, quando olhamos para o Senhor, para essa situação, o Senhor responde, o Senhor te fala através da palavra dele. Quantas vezes eu sentei, falei: Senhor, eu não consigo entender como proceder, e aí eu começava a olhar a palavra e começava a ler, e de repente vinha algo na minha mente, no meu coração, a partir de um versículo do qual os meus olhos se atentavam àquele versículo, e aquilo eu lia, e o Senhor falava, e o Senhor me instruía, e as coisas começavam a se desenrolar, o entendimento começava a vir na mente, e aí você procede conforme a vontade de Deus.
Mas você precisa entrar em comunhão, você precisa buscar a Deus. Você não pode parar na tristeza. E este homem, então, ele fez isso. E no versículo 15, o Senhor dá uma palavra a ele, dizendo que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. E aí o Senhor dá uma palavra que existia ali. Aqui neste caso era uma palavra de justiça da parte de Deus para com aquele povo, devido a toda uma situação que eles viviam. Mas no versículo 18, o Senhor diz assim: porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Versículo 19: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar. E assim continua o versículo. Então o Senhor, ele reconhece um coração humilde. O Senhor, ele reconhece um coração arrependido, um coração disposto a obedecer, disposto a recomeçar, disposto a arrumar a casa, a fechar a fenda, a fechar a rachadura. O Senhor reconheceu o coração de Josias, porque Josias se posicionou em arrumar a casa. Se posicione dessa forma, arrume o que é necessário a partir da lei do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, busque a Deus. Prossiga na força que Deus te concede, porque na nossa fraqueza nós somos fortes, porque Deus está conosco, para que a rachadura da sua vida não aumente de tamanho, não aumente de largura e de profundidade, porque se assim acontecer, as cicatrizes são maiores. Por isso, em nome de Jesus, se posicione diante do Pai. E amanhã continuaremos com mais uma reflexão da revisão da nossa alma, da revisão da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.